Pois bem, turma, e dando continuidade a então que nós estávamos falando sobre essas estruturas e componentes que deve conter dentro da avaliação geriátrica, existem então as suas dimensões e subdimensões. O que são essas dimensões e subdimensões da avaliação geriátrica ampla? São pontos específicos que devem conter dentro desta avaliação para que seja então considerada uma avaliação geriátrica. Então, nós temos as suas dimensões, como estado funcional, condições médicas, funcionamento social, saúde mental, onde dentro dessas dimensões existem as subdimensões. E eu devo, então, contemplar esta minha avaliação baseado sobre esses aspectos, tanto dentro das dimensões quanto dentro das subdimensões. Então, dentro desta avaliação, eu preciso que dentro das dimensões eu tenha estado funcional, condições médicas, funcionamento social e também saúde mental. Dentro das minhas subdimensões, baseado em estado funcional, eu vou estar considerando equilíbrio e mobilidade, onde eu considero, então, tanto as atividades de vida diária, quanto as atividades instrumentais de vida diária. E aí, quando eu penso em atividades de vida diária, eu estou pensando, por exemplo, naqueles cuidados pessoais, como, por exemplo, comer, tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro. Estou pensando também em mobilidade, andar com ou sem ajuda, passar de um local para outro, ou seja, passar de uma cama para cadeira, mover-se ali na cama também. Estou pensando em continência, tanto urinária quanto fecal. E quando eu penso em atividades instrumentais da vida diária, eu estou pensando em preparar comida, serviços domésticos, estou falando de atividades dentro de casa, tá? Lavar e cuidar do vestiário, trabalhos manuais, manuseio de medicação, mexer no telefone, manuseio de dinheiro também, né? E fora de casa, né, nos ambientes externos, então fazer compras, então comprar alimentos, comprar roupas, usar os meios de transporte, deslocar ali para ir ao médico, compromissos sociais, ir à igreja. Então isso tudo está influenciado dentro de aspectos, dentro das atividades instrumentais de vida diária, na dimensão de estado funcional. Em relação à dimensão de condições médicas, eu estou pensando em lista de problemas, então numa lista de problemas que esse idoso ele pode ter, né, em comorbidades que ele pode estar me apresentando, na gravidade das doenças que ele tem, se são doenças mais crônicas, se são doenças que dependem muito de outros fatores, né, que geram dependência de outras pessoas, por exemplo, medicamentos, uma atenção especial à polifarmácia, né, que já falamos um pouco sobre isso também, nós já tivemos aula sobre isso, a deficiências sensoriais. Então, deficiências sensoriais, a gente pode estar falando com relação à alteração de paladar, alteração de olfato, alteração de audição, sensibilidade tátil, tá? E avaliação nutricional, o que é importantíssimo também. E em relação a funcionamento social, diz respeito então à disponibilidade e adequação de suporte familiar e social, e também as condições ambientais. Será que de fato esse idoso ele consegue funcionar socialmente? Será que ele tem ali um suporte social adequado? Será que ele tem um suporte familiar adequado? É um idoso que vive dependente de alguém? É um idoso independente? Como que esse idoso ele funciona em meio à sociedade? É um idoso institucionalizado ou não? É um idoso acamado? Então, tudo isto influencia dentro da dimensão de funcionamento social. Saúde mental, nós estamos falando então de função cognitiva, de rastreio de depressão, isso tudo nós temos que olhar. Então, turma, percebam que o quão grande e o quão importante é a avaliação geriátrica, onde do qual, mais uma vez, para que seja considerada, apesar da sua variabilidade, apesar da avaliação geriátrica ser muito variável, como eu falei para vocês, que ela permite isso de, eu quero utilizar tal teste, eu quero utilizar esta escala. Apesar dela permitir isso, todas as escalas, todos os instrumentos que são utilizados precisam contemplar, então, essas dimensões e subdimensões para que, então,
eu consiga fazer uma avaliação geriátrica de forma adequada e eficiente, tá bom? Então, existem alguns métodos para eu estruturar esta minha avaliação. Então, eu preciso de testes de desempenho. Então, eu preciso de testes que avaliam o desempenho, desde desempenho funcional até desempenho cognitivo deste idoso. Então, eu vou utilizar questionários sistematizados por meio de escalas que vão ali verificar, aferir os principais componentes dessa dimensão a ser avaliada. Alguns instrumentos de avaliação. Então, qual que vai ser o método de administração que eu vou, como que eu vou administrar ali este teste, essa escala, esse instrumento com o meu paciente? Vai ser através de uma observação direta? Eu vou aplicar questionários com esse meu paciente, são questionários autoaplicados, né? É entrevista com o próprio indivíduo, é entrevista com o acompanhante, então tudo isso vai influenciar. Eu preciso, então, inicialmente, identificar qual vai ser o meu método de administração, tá? E as características, então, uso amplo e inespecífico, não se confina a um único ambiente ou doença específica, tem que ser de fácil compreensão e treinamento e também tem que ser curtos, né? Com menos de 100 itens ou com tempo de aplicação menor que meia hora. Então, para que seja, mais uma vez, considerada avaliação ampla, tá? Geriátrica, eu preciso pensar em todos esses aspectos, tanto no método de administração, como que eu vou aplicar este questionário, esses testes para o meu paciente, e ela precisa conter essas características aqui, certo? E como que eu vou escolher, então, o melhor instrumento dessa avaliação? Depende. É isso que eu tenho para falar para vocês. Depende. Por exemplo, depende do ambiente operacional. Então, vai depender se você está atuando dentro de um hospital, está atuando dentro de uma instituição de longa permanência para idosos, está atuando dentro de ambulatório, está atuando dentro de uma clínica. Então, isso vai depender do qual é o melhor instrumento. Porque se eu for atuar dentro de um hospital, eu tenho que pegar instrumentos específicos que contemplem este ambiente hospitalar. Se eu for trabalhar lá no centro clínico, eu tenho que pensar em instrumentos que contemplem ali o centro clínico. Outra coisa, dos objetivos. O que eu quero com esse meu paciente? Eu quero apenas fazer um acompanhamento clínico, eu quero entender, criar um estudo epidemiológico, eu quero uma estratificação de risco. Então, tudo isso eu tenho que pensar para que eu consiga escolher os melhores instrumentos para colocar na minha avaliação, entendendo qual é o meu objetivo para com essa minha avaliação. Do tempo necessário à aplicação. Então, quanto tempo eu vou demandar para fazer essa aplicação, dessa minha avaliação? Vai demorar meia hora, vai demorar uma hora, vai ser mais de uma hora. É interessante que seja no menor tempo possível ali, considerando esse menor tempo possível, uns 30 minutos ou um pouco mais. De 30 a uma hora, assim, a gente já considera um tempo adequado. 30 minutos nós estamos considerando dentro de um ambiente operacional como um hospital, por exemplo, um ambulatório, né, que funcionam de forma de fluxo rápido. Agora, se eu estou ali no centro clínico, que não é de fluxo rápido, que são pacientes que permanecem com a gente durante muito tempo, né, que são pacientes a longo prazo, eu posso demandar mais tempo com relação a essa minha aplicação. Então, eu posso demandar ali de até uma hora tranquilamente para fazer uma avaliação completa do meu paciente. Da forma também com que ele vai ser aplicado. Então, essa aplicação ela vai ser através de uma entrevista direta, vai ser com acompanhamento, vai ser com acompanhante, essa minha entrevista, vai ser direto com o paciente, vai ter uma ajuda vai ser com o paciente, mas com a ajuda do acompanhante, ali do cuidador, vai ter uma relação com auto-preenchimento, então eu posso entregar para o meu paciente, ele mesmo preencher e depois fazer a devolutiva, eu tenho que pensar nisso também. Ali na clínica, a gente faz com os nossos pacientes, de fato, essa é uma entrevista direta com o paciente, quando ele é responsivo, né? E ele é mais independente, a gente consegue fazer diretamente com o paciente, ou se não, com o acompanhante, ou também de forma com que os dois respondam. Dificilmente a gente vai ter algum teste ali de autopreenchimento.
Testes de alto preenchimento são mais rápidos, acabam que são aplicados mais em hospitais e ambulatórios, como eu falei para vocês. Outro aspecto também que cabe em consideração é da validade, então eu preciso utilizar instrumentos que tenham validade, tá? Então, são instrumentos que sejam validados no Brasil, porque às vezes tem instrumentos que você pega de um outro país e que não são validados aqui no Brasil, ou seja, esse seu questionário aplicado ele não vai ser robusto, ele não vai ter uma confiabilidade boa. Então eu preciso que eles sejam validados, né? Tenham uma validação aqui dentro do Brasil, porque se eu tenho uma validação aqui dentro do Brasil, por consequência eu vou ter uma alta confiabilidade dos dados que foram colhidos e por consequência eu posso ali estudar esses dados que foram colhidos com esses pacientes. Então, para escolher o melhor instrumento de avaliação, eu preciso pensar nesses aspectos, tá? Do ambiente do qual eu estou trabalhando, dos meus objetivos, do tempo, da forma como que ele será aplicado, da validade desses instrumentos e também de sua confiabilidade. Então, quais são os instrumentos de avaliação? Aqui eu trouxe para vocês apenas alguns, tá? Mas aí vocês podem utilizar diversos outros disponíveis. Tanto que quando formos fazer a ficha de avaliação do paciente, irão perceber que existem diversos outros que estão aqui, que não estão aqui, que estão lá na ficha, por exemplo. Então, para uma subdimensão de equilíbrio e mobilidade, eu poderia estar utilizando o Time Up and Go, né? Para suporte familiar e social, eu posso estar utilizando o Apgar, familiar e também de amigos. Para condições ambientais, eu posso estar fazendo ali um checklist para avaliar a segurança no ambiente domiciliar e dos espaços coletivos urbanos. Para AVDs, eu posso estar utilizando a escala de Bartel, o índice de Katz, a MIF. Para a IVD, eu posso estar utilizando o questionário de atividades funcionais de Pfeffer e também a MIF. E para uma subdimensão nutricional, eu posso estar utilizando medidas antropométricas, como peso, altura, e também fazer uma mini avaliação nutricional. Então percebam que tudo isso que eu estou utilizando de instrumentos de avaliação são instrumentos validados aqui no Brasil, que eu tenho evidência que são utilizados em estudos robustos e que me traz boa confiabilidade. Então eu posso estar utilizando isso para avaliar. Então para cada subdimensão eu preciso de um instrumento de avaliação. Então quando eu for olhar aqui, para cada subdimensão dessa, desde a 1 até a 13, eu preciso então utilizar instrumentos que sejam instrumentos de avaliação que sejam validados e que tenham boa confiabilidade. Então, para cada subdimensão, eu preciso ter um instrumento de avaliação distinto, diferente, certo? Em qual o benefício de fazer uma avaliação geriátrica ampla? Pensando em nível individual, eu vou melhorar a acurácia do exame clínico tradicional. Então, diferente do exame clínico tradicional, essa minha avaliação, utilizando a avaliação geriátrica ampla, eu vou ter muito maior acurácia, eu vou conseguir colher muito mais informações, eu vou ter muito mais dados para entender este meu paciente, eu vou estabelecer o grau e a extensão da incapacidade, tá, deste indivíduo e também identifique idosos em risco de declínio funcional, que eu consigo gerar um melhor encaminhamento, eu consigo encaminhar ele melhor, caso ele precise de um profissional mais específico, de um outro profissional especializado ou de outra área. Pensando a nível populacional, o instrumento utilizado é um instrumento muito utilizado em estudos clínicos para avaliação da capacidade funcional e da qualidade de vida. Ele vai acabar identificando populações de risco, então é muito bom utilizarmos em grandes populações, porque nós conseguimos identificar essas populações mais frágeis, essas populações que demandam de maior cuidado e maior atenção também, e deve ser utilizado para o planejamento de políticas públicas para o envelhecimento. Então, se eu quero pensar a nível municipal, ou a nível, enfim, pensando mais em criação de políticas públicas, é interessante utilizar a avaliação geriátrica ampla pensando numa população geral, em grupos maiores de idosos, claro, pensando nas particularidades daquela população. Tudo bem?
E aí, sobre a eficácia da AGA, né? As evidências têm mostrado que a AGA só é eficaz se existir um processo de identificação dos idosos que realmente pode se beneficiar de sua aplicação, que foi aquilo que eu falei para vocês, que eu preciso, então, identificar o meu público primeiro. Então, inicialmente, o que eu preciso fazer é uma filtragem, entender qual que é o público que vai utilizar, para saber se esse meu público ele pode se beneficiar com essa avaliação minha ou não. A avaliação resultar em um plano de cuidado. Então, para saber se essa avaliação vai resultar em um plano de cuidado, e normalmente resulta num plano de cuidado, e o plano de cuidado ele for implementado, preferencialmente por uma equipe interdisciplinar. Eu não posso apenas avaliar o meu paciente e não utilizar esses dados depois. Então, eu avalio meu paciente, crio uma conduta, atendo ele pronto. O que eu vou fazer com esses dados, né? Eu não vou fazer nada, eu vou simplesmente arquivá-los? Não, eu preciso utilizar esses dados para que, então, eu entenda esse grupo populacional, eu entenda essa parcela populacional, que é isso que eu estou fazendo, por exemplo, finalizando agora o meu mestrado, onde eu colhi esses dados através da avaliação, e estes dados eles foram transcrevidos ali, né, para a minha dissertação, onde então eu estou pegando estes dados e pegando este plano de cuidado e implementando ele através de ajuda de outros profissionais, para entender essa população, para entender o que essa população tem de dados para me apresentar, que neste caso é voltado à sarcopenia. Então, as evidências demonstram que podem se beneficiar com a AGA aqueles idosos frágeis, com incapacidade funcional, portadores de comorbidades, portadores de síndromes geriátricas, portadores de neoplasias malignas, portadores de insuficiência cardíaca ou de insuficiências orgânicas e hospitalizados com doenças agudas. Ou seja, turma, a gente consegue beneficiar com a avaliação geriátrica ampla todo tipo de idoso. Isso vai depender da demanda, isso vai depender do que eu quero com esse meu paciente. Eu criando uma boa ficha de avaliação, eu consigo atender essa minha população, seja a nível tanto, claro, populacional, quanto a nível individual também. Alguns pontos relevantes que é interessante, então, para finalizar esse entendimento acerca da avaliação, que o idoso ele deve ser avaliado globalmente, que é isso que eu falei para vocês desde o início. Tá? Seus órgãos e sistemas não podem ser vistos separadamente. Eu não posso ver meu paciente apenas como um joelho, apenas como uma artrose, apenas como uma dor muscular, apenas como uma lesão. Eu preciso entender o seu contexto global, assim como a sua capacidade funcional, seus aspectos sociais, psicológicos e culturais nunca devem ser deixados em segundo plano, onde a minha avaliação precisa contemplar mais uma vez as suas dimensões e suas subdimensões. E o objetivo da avaliação geriátrica ampla é, então, detectar as incapacidades e desvantagens e fazer o planejamento terapêutico de reabilitação, focalizando as suas ações não só no diagnóstico e tratamento de doenças específicas, mas principalmente na manutenção e recuperação da capacidade funcional. Não adianta eu simplesmente aplicar a avaliação geriátrica ampla e não buscar ali um melhor diagnóstico, um melhor tratamento para esse meu paciente. Eu preciso tratá-lo da melhor forma possível, né? Buscando ali a manutenção e a sua recuperação funcional, fazendo com que este idoso envelheça de forma mais saudável possível. Aqui eu trouxe para vocês alguns estudos que falam da avaliação geriátrica ampla e dos seus bons resultados dentro desses públicos idosos, tá? Do qual vocês podem dar uma olhada depois. E, enfim, mais dúvidas e esclarecimentos, vocês podem estar mandando mensagem para mim, para a gente conversar sobre, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a avaliação geriátrica ampla. Na próxima aula a gente já inicia essa avaliação desse meu paciente idoso com a ficha na mão, entendendo todos os contextos aí que contemplam este idoso e o seu envelhecimento. Tá bom, turma? Qualquer coisa eu estou à disposição. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, tá bom? E qualquer coisa me mandem mensagem, certinho? Valeu, obrigado, viu? Tchau, tchau.